Eu vou ler mais um conto do Ítalo Calvino. Eu já fiz 2 vídeos com contos do mesmo livro de contos do escritor italiano Ítalo Calvino. Para quem não assistiu, eu vou deixar os links na descrição, embaixo do título desse vídeo. São contos independentes, não tem pré-requisito. Nos outros vídeos, principalmente no primeiro, eu explico como que funcionou essa construção, né, desses contos, uma interseção, uma fusão entre a literatura e o tarô. E, bom, resumindo, trata-se de uma pousada de pernoite para viajantes e que oferecem uma ceia à noite. E só que os viajantes, de tão cansados, eles não conseguiam falar durante a ceia, quer dizer, eles estavam sentados em volta de uma mesa, foi servida uma sopa com vinho, né, a ceia, enfim, e de tanto cansaço eles não conseguiam conversar, cada um falar de si mesmo. E aí o estalajadeiro colocou um baralho de tarô no meio da mesa, e eles começaram a se comunicar através das cartas do tarô. Virando cartas do tarô, cada um falou de si. E tem um narrador que vai fazendo essa interpretação, né, para o leitor. Então, esse é o terceiro conto. Me parece que são 15 contos, por volta de 15 contos. E 2, 4, 6, 7, é mais ou menos isso. Talvez fossem 15 hóspedes. E uma hóspede mulher. E hoje eu vou contar a história que ela fala de si mesma, fala dela com a ajuda das cartas do tarô. Ela contando para os demais. Então, só para, né, ilustrar aqui, Ítalo Calvino fez assim. Ele conta a história e ilustra as cartas para quem não tem ou quem não conhece. Então, o nome desse conto é História da Floresta que se Vinga. O que eu acho interessante nesse conto, diferente dos outros que vocês vão ver, eu pretendo fazer pelo menos mais um com outro baralho. Ele usa 2 baralhos nesse livro. Ele usa esse baralho, que é medieval, é do século XV, o mais antigo que sobreviveu. Quer dizer, ele não é o primeiro baralho de tarô, mas ele é o mais antigo, é o modelo mais antigo de que se tem notícia. Então, metade dos contos, a metade ele se utiliza do modelo, né, de um tarô medieval do século XV, que é o Visconti Sforza. E a outra metade ele usa o baralho renascentista do tarô de Marsella, o baralho de Marsella, né, chamado tarô de Marsella. Bem, então vai aqui o relato da hóspede, talvez a única, não me lembro, mas eu acho que é a única hóspede que está lá naquela pousada. Eu não vou ler direto, para o vídeo não ficar muito longo. E vou pular algumas partes e vou trocar algumas palavras. Temos a linguagem aqui, a linguagem dos anos 60, muito rebuscada. Então, vou dar uma atualizada. Então, vai ser um relato lido, né? Vou misturar, vai ser um relato híbrido. Leitura e relato, mais comentários. E a ilustração. Mas eu ia dizendo que esse conto, o que ele tem de diferente dos outros?
além dele fazer essa interseção ou essa fusão entre a arte e o tarô, entre a literatura e o tarô, o tarô também é arte, né? Além dele fazer a fusão entre essas duas artes, a literatura e o tarô, e achar uma interseção, esse conto tem uma mensagem bastante atual, né? Uma mensagem para onde caminha a humanidade, né? Quer dizer, é um conto que fala da história, né, dela, dessa personagem, mas tem um final surpreendente. Para onde estamos indo? O que estamos fazendo? Isso foi anos 60. Vamos lá, então. Aqui estão as cartas, eu separei as cartas para acompanhar o nosso relato, leitura. Então, uma hóspede que havia pouco estava sentada junto a nós, muito quietinha, venceu o acanhamento e se pôs a gesticular. Nossos olhos se ergueram para sua face, que se ruboriza, por timidez ou não, para depois baixarem, quer dizer, nossos olhos baixarem sobre a figura da Rainha de Paus, que se parece bastante com ela, nos seus duros traços campestres emoldurados por cabelos grisalhos e no seu comportamento rude. Apontou para a carta e disse: sim, sou eu mesma. Disse, quer dizer, quem está dizendo é o narrador. É como se dissesse. Apontou para a carta como se dissesse: essa sou eu. Sim, sou eu mesma, essa aí. E esses paus, aí ela tirou 6 de paus. Esses paus cerrados, paus são troncos, né? Esses paus cerrados são a floresta na qual fui criada, por um pai que, nada esperando de bom do mundo dos homens, se tornou um eremita nos bosques para me manter afastada da influência perniciosa do convívio humano. Então, ela está relatando aqui a origem dela. Ela foi criada no bosque porque o pai, inconformado com a maldade humana, se isolou para que ela fosse criada longe da maldade humana. Adquiri minha força, aí ela vai tirando cartas e o narrador vai interpretando. Adquiri minha força com os javalis e os lobos. Tendo crescido na familiaridade de animais selvagens, me tornei uma selvagem na presença de pessoas. De repente, ouço o trote de um cavalo. Ela tira outra carta. E pelo bosque vi passar um belo cavaleiro. É o Cavaleiro de Ouros. Já vai dizer por que é o Cavaleiro de Ouros. Ela o espreita por detrás das moitas, depois foge intimidada, mas corta por atalhos a fim de não o perder de vista. Então ela fica observando o cavaleiro atrás de algum tronco, para não perdê-lo de vista. Eis que volta a encontrá-lo de cabeça para baixo, caiu numa armadilha, pendurado em uma árvore por um salteador de passagem, que o despojou de todos os seus haveres. Tirou bagagem, tirou dinheiro, tirou tudo. A moça não perde tempo em pensar. Avança contra o bandido, empunhando uma clava às de paus. E ossos e tendões e articulações e cartilagens voam pelos ares como ramos secos.
né? Ataca o salteador com uma clave, as de paus. Neste ponto, devemos supor que ela tenha soltado o belo jovem da árvore e o tenha reanimado à maneira dos leões, lambendo-lhe o rosto. De um cantil que traz a tiracolo, despeja em 2 taças, 2 de copas, uma bebida, cuja receita só ela conhece. É uma bebida afrodisíaca, eu vou antecipando. O cavaleiro se apresenta. Sou o príncipe herdeiro do império, filho único de sua majestade. Você salvou a minha vida. Diz como posso te recompensar. E ela, fica mais um pouco para brincarmos juntos. E se esconde atrás dos arbustos. A bebida era um potente afrodisíaco. Ele a persegue. E ela lhe aparece como a figura do mundo, do arcano O Mundo, com a sua nudez, se revelando ao jovem numa dança amorosa. E como a cada volteio dessa dança, ele ia descobrindo nela uma nova virtude. Forte como uma leoa, então ele vai descrevendo os elementos da carta. Forte como uma leoa, altiva como a águia, aqui, né? Materna como uma vaca e suave como um anjo. A sedução do príncipe é confirmada pela carta seguinte, o enamorado, que, contudo, serve de advertência. Essa carta não só confirma a sedução, como traz uma advertência contra uma situação embaraçosa. Acontece que o jovem é casado. Temos aqui uma figura, né, de um rapaz entre 2 mulheres. E sua legítima esposa não tinha a menor intenção de deixá-lo escapar. Diz a moça, diz com as cartas, né? As convenções fazem pouco sentido na floresta. Não tem valor. As convenções aqui não têm nenhum valor. Fica comigo e esquece a corte, as etiquetas e as intrigas. Essa proposta ou outra igualmente sensata lhe deve ter feito a moça deve ter feito essa, fica comigo, sem levar em conta que os príncipes podem ter os seus princípios. Ele responde, somente o Papa tem poderes para me liberar do primeiro matrimônio. Essa carta é o Papa. Espera aqui, eu vou, resolvo o assunto e volto. Aqui. E subindo no carro, a carta é o carro, parte sem olhar para trás, deixando para a moça apenas uma modesta provisão, 3 de ouros. Uma carta que se refere a algum dinheiro, 3 de ouros. Modesta provisão. Abandonada, aí, num breve giro das estrelas, essa carta é a estrela, breve giro das estrelas, sente-se tomada por dores.
Esse giro das estrelas são meses, né? Passaram-se os meses, talvez 9. Giro das estrelas, talvez 9 meses. Ela se arrasta para a beira de um rio. Aprendeu com as feras do bosque a dar à luz sem ajuda. E dá à luz 2 gêmeos robustos. Então ela diz: junto com meus filhos, irei pedir justiça. Essa carta é a justiça. Irei pedir justiça me apresentando ao imperador em pessoa. O pai, né, daquele enforcado que ela salvou. Junto com meus filhos, irei pedir justiça, apresentando-me ao imperador em pessoa, que em mim reconhecerá a verdadeira esposa de seu herdeiro e a mãe de seus netos. E com essa intenção, põe-se a caminho até a capital. Caminha e nada da floresta acabar. Encontra então um homem que foge como um louco, perseguido por lobos. Essa carta é o louco. E ele diz a ela: onde você pensa que vai? Não existe mais cidade, nem império. Os caminhos já não levam de nenhum lugar a lugar nenhum. Olha, um mato ralo e poeirento e a areia do deserto cobrem o asfalto e as calçadas da cidade. Nas dunas uivam os chacais, nos palácios abandonados sob a lua, as janelas atrás dos palácios. E os lobos uivam, os chacais uivam, né, para a lua, e nos palácios abandonados sob a lua, as janelas se abrem como órbitas vazias, os sótãos e as adegas transbordam de ratos e escorpiões. Totalmente abandonada. A cidade, no entanto, não morreu. Aqui vai a mensagem. As máquinas, os motores, as turbinas continuam a roncar e a vibrar. Cada roda engrenando seus dentes em outras rodas. Engrenagem, né? Isso lembra aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Os motores, as máquinas, os motores, as turbinas continuam a rodar e a vibrar, cada roda engrenando seus dentes em outras rodas, os vagões correndo sobre os trilhos e ao longo dos fios, os sinais telegráficos, e homem algum ali, nenhum homem para recebê-los ou transmiti-los, para receber a carga ou despachá-la na roda da fortuna. As máquinas que já havia algum tempo sabiam poder passar sem os homens. Finalmente os expulsaram. E após um longo exílio, os animais da floresta voltaram a ocupar os territórios de onde foram arrancados. As raposas passeiam as fofas caudas sobre os painéis de comando, constelados de alavancas, quadrantes e diagramas. Esquilos se aquecem sobre acumuladores e magnetos. O homem tinha sido necessário, agora era inútil. Para que o mundo receba informações do mundo e se alegre com elas, bastam agora os computadores e as borboletas. Isso tem quase 70 anos. Um visionário, não? Para que o mundo receba informações do mundo e se alegre com elas, bastam agora
os computadores e as borboletas. Assim termina a vingança das forças terrestres, desencadeadas em explosões, em cadeia de trombas d'água e de tufões. Agora, os pássaros, já dados por extintos, se multiplicam e baixam em bando sobre os 4 pontos cardeais com um ruído ensurdecedor. Quando o gênero humano refugiado em grutas subterrâneas tenta voltar à superfície, julgamento. Aqui a gente vê uma figura, né? Refugiado em grutas subterrâneas, tenta voltar à superfície, vê o céu escurecido por uma densa colcha de asas. Aqui estão as asas. Reconhecem o dia do juízo final como representado nos tarôs. O nome dessa carta é o julgamento. Uma clara referência ao julgamento final. E com uma outra carta sabem que vai se realizar a profecia. Um dia virá em que uma pluma porá abaixo a torre de Nimrod. Nimrod foi o rei que mandou construir, ou que liderou, coordenou a construção da Torre de Babel, que um dia será derrubada por uma pluma. Eu acho bastante atual, né? Então, eu já não sei o que é. Eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Porque a minha intenção era, mais uma vez, fazer uma ilustração com o tarô. Mas quando eu li reli, né, esse conto, eu vi uma terceira beleza, além da literatura e do tarô. Uma mensagem, essa imagem final da torre, né, destruída, até o mundo vai ficar tão vulnerável que uma pluma conseguirá derrubar. Me lembra aquela imagem, quem tem mais de 40 anos viu esse filme, do final do Planeta dos Macacos, né? Que eu não vou contar para não dar spoiler. Gente, olha só, não esqueçam de curtir, se gostaram, né? De se inscrever, de compartilhar. Isso é muito importante, o canal está quase invisível, só acessa o canal quem vai lá. Quem coloca o nome do canal, meu nome, são essas pessoas, porque a plataforma não dá visibilidade, porque não considera importante, porque não tem comentários, não tem likes, não tem inscrições, tem poucas inscrições, poucas visualizações. Então, façam isso, por favor. E quem quiser ver os outros 2 contos do tarô, vai lá na descrição, embaixo do título, que tem os 2 links. Lembrando só que esse canal é um canal de cabala, mas eu só tenho um canal e eu tenho outros interesses além da cabala, que é a literatura e o tarô. E às vezes eu posto vídeos com esses assuntos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!